Pokémon TCG XY é o nome dado à primeira expansão principal de cartas da série XY do Pokémon Trading Card Game. O conjunto é o primeiro a apresentar Pokémons da geração 6. No Japão, foi lançado como as expansões duplas Collection X e Collection Y, que compõem o primeiro bloco da expansão da era Pokémon Card Game XY. É baseado nos jogos X e Y. A expansão em inglês foi lançada em 5 de fevereiro de 2014, enquanto as expansões japonesas foram lançadas em 13 de dezembro do ano anterior. XY introduziu Mega Pokémon EX, uma variante do Pokémon EX. Pokémons Mega foram um novo recurso introduzido em Pokémon XY. Ao contrário dos jogos da série principal, Pokémon X não requer uma Mega Stone para Mega evoluir. No entanto, o turno do jogador termina quando se torna um Mega Pokémon em evolução. Pokémon Mega EX tem apenas um ataque e seu nome foi apresentado na arte. Impressões japonesas e coreanas exibiam um texto em inglês, enquanto impressões internacionais exibiam um texto em japonês. Essa expansão também introduziu o tipo Fada. O conjunto XY é lançado em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, português e russo. XY tem dois decks temáticos, Resilient Life, que se concentra em Pokémons do tipo Psíquico e Fada, e Destruction Rush, que se concentra em Pokémons do tipo Luta e Escuridão. Como outros decks temáticos, eles incluem contadores de danos, moeda personalizada, um tapete para 2 jogadores, uma caixa de deck personalizada e um código de acesso ao deck TCG Online. Pokémon TCG XY Flash Fire é o nome dado à segunda expansão principal de cartas da série XY do Pokémon TCG. No Japão, foi lançado como Wild Blaze, a segunda expansão da era XY. É baseado nos jogos XY, apresentando Pokémons da geração 6 e o Pokémon Chama Charizard, em ambas as suas formas mega evoluídas. A expansão em inglês foi lançada em 7 de maio de 2014, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 15 de março do mesmo ano. Flash Fire é composto por seu equivalente japonês, bem como o Mega Battle Deck Mega Charizard EX. Impressões secretas de Mega Pokémon EX foram introduzidas, que apresentavam um texto dourado de seu ataque na obra de arte. Impressões internacionais ainda eram exibidas em texto em japonês, enquanto as impressões japonesas também eram exibidas em texto em japonês, em oposição ao texto em inglês e em impressões regulares. O conjunto Flash Fire é lançado em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, português e russo. Flash Fire conta com 2 decks temáticos, Mystic Typhoon, que se concentra em Pokémon do tipo Água e Psíquico, e Brilliant Thunder, que se concentra em Pokémon do tipo Fogo e Elétrico. Pokémon TCG XY Furious Fists é o nome dado à terceira expansão principal de cartas da série XY do Pokémon TCG. No Japão, foi lançada como Rising Fist, a terceira expansão da era XY do Pokémon Card Game. A expansão em inglês foi lançada em 13 de agosto de 2014, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 14 de junho do mesmo ano. O conjunto Furious Fists é lançado em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, português e russo. O conjunto Furious Fists tem 2 decks temáticos, Dark Hammer, que se concentra em Pokémon do tipo Luta e Escuridão, e Enchanted Echo, que se concentra em Pokémon do tipo Fada e Grama. Pokémon TCG XY Phantom Forces é o nome dado à quarta expansão principal de cartas da série XY do Pokémon TCG. No Japão, foi lançado como Phantom Gate. É baseado em Pokémon XY, apresentando Pokémons da geração 6 e o Pokémon das Sombras Gengar. A expansão em inglês foi lançada em 5 de novembro de 2014, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 13 de setembro do mesmo ano. Phantom Forces introduziu Spirit Link, cartas Pokémon ferramenta que permitiam que os Pokémons Mega evoluíssem sem terminar o turno do jogador. O conjunto Phantom Forces é lançado em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, português e russo. Essa expansão tem 2 decks temáticos, Burning Winds, que se concentra em Pokémons do tipo Fogo e Grama, e Bolt Twister, que se concentra em Pokémons do tipo Relâmpago e Água. Pokémon TCG XY Primal Clash é o nome dado à quinta expansão principal de cartas da série XY do Pokémon TCG. No Japão, foi lançado como as expansões duplas Gaia Volcano e Tidal Storm. É baseado nos jogos Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire, com Pokémons da geração 6 e Primal Kyogre, Primal Groudon. A expansão em inglês foi lançada em 14 de fevereiro de 2015, enquanto as expansões japonesas foram lançadas em 13 de dezembro do ano anterior.
Primal Clash introduziu Ancient Traits, efeitos especiais que deram aos Pokémon certas vantagens em batalha. As cartas de Ancient Traits apresentavam a arte ocupando 3/4 da carta, com o restante 1/4 colorido com o tipo do Pokémon. Uma barra exibindo o traço antigo e seu efeito estava localizada na parte superior da obra de arte. A partir desta expansão, Pokémon X Mega foram impressas como carta regular e carta de arte completa, ou Full Art. O conjunto Primal Clash é lançado em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, português e russo. Essa expansão tem 2 decks temáticos, Earth's Pulse, que se concentra em Pokémon do tipo Lutador e Relâmpago, e Ocean's Core, que se concentra em Pokémon do tipo Água e Fogo. Pokémon TCG XY Roaring Skies é o nome dado à 6ª expansão principal de cartas da série XY do Pokémon TCG. No Japão, foi lançado como Emerald Break. É baseado nos jogos Omega Ruby e Alpha Sapphire, com Pokémons da geração 6 e Mega Rayquaza. A expansão em inglês foi lançada em 6 de maio de 2015, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 14 de março do mesmo ano. O conjunto Roaring Skies é lançado em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, português e russo. Esta expansão tem 2 decks temáticos, Aurora Blast, que se concentra em Pokémons do tipo Água e Fogo, e Storm Rider, que se concentra em Pokémons do tipo Relâmpago e Grama. Pokémon TCG XY Ancient Origins é o nome dado à 7ª e última expansão principal de cartas da série XY do Pokémon Trading Card Game. No Japão, foi lançado como Bandit Ring. É baseado em Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire, apresentando Pokémons da geração 6 e o Pokémon mítico Hoopa, em sua forma Hoopa Unbound. A expansão em inglês foi lançada em 12 de agosto de 2015, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 20 de junho do mesmo ano. Versões Shiny de Primal Kyogre, Primal Groudon e Mega Rayquaza foram incluídos como cartas secretas. O conjunto Ancient Origins é lançado em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, português e russo. Esta expansão tem 2 decks temáticos, Iron Tide, que se concentra em Pokémon do tipo Metal e Água, e Stoneheart, que se concentra em Pokémon do tipo Lutador e Grama. Obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a dar mais relevância no YouTube e nos engaja a produzir mais conteúdos legais para você. Obrigado e até mais. Tchau!